Salve galera, aqui é a professora Natália Beságio com mais um vídeo, o nosso último, sobre a Era Vargas. Hoje nós vamos falar sobre o Estado Novo, a última fase do governo Vargas. Vamos lá? Vem comigo? Vem aprender com ela, você vai adorar. Na aula passada, eu expliquei que a segunda fase do governo Vargas ficou conhecido como governo constitucional. Afinal de contas, nós tínhamos aí uma nova Constituição, que era a Constituição de 1934. E que nesse período nós tivemos um embate político, ideológico entre a extrema esquerda e a extrema direita. E isso acabou desembocando num falso plano comunista chamado Plano Cohen. O Getúlio Vargas, como eu disse na aula anterior, vai usar esse plano como um pretexto para dar um golpe e continuar no governo do Brasil. Tem início, assim, a terceira e última fase da Era Vargas, que vai de 1937 a 1945 e que ficou conhecida como Estado Novo. Vale lembrar que esse período do Estado Novo foi um período de grande centralização política e de grande autoritarismo. Bom, para você ter uma ideia, o Getúlio Vargas se inspirou muito, por exemplo, no fascismo italiano. Então, a nossa Constituição de 34, que era uma Constituição mais democrática, vai ser substituída por uma nova carta, a de 1937, muito mais autoritária. E aí você vai ter o fechamento do Congresso, você vai ter o fechamento das câmaras municipais, enfim. Tudo isso mostra uma grande centralização política durante o Estado Novo. Vale lembrar também que nesse período o Getúlio Vargas continua com um projeto de industrialização do Brasil. Além de continuar investindo pesado em indústria de base, que eu expliquei para você lá no primeiro capítulo, ele também vai investir na substituição das importações. Como assim, professora? A ideia era deixar de comprar produtos importados para estimular a compra de produtos nacionais. Isso também aconteceu porque nós estamos agora no período da Segunda Guerra Mundial. Então os produtos importados ficaram muito caros. Então a ideia era fazer os brasileiros comprarem produtos feitos aqui no Brasil. Por isso, substituição das importações. Lá no primeiro episódio, eu expliquei para você também que a relação do Getúlio Vargas com os trabalhadores era tipo uma relação de morde e assopra. Por quê? Porque ele controlava os sindicatos, mas ele também dava alguns favores aos trabalhadores. Por exemplo, criando leis trabalhistas, como a lei do salário mínimo, para favorecer esses trabalhadores. E aí, João, firmeza? Manda o Brau na área aí, vambora. Caraca, mano. É diferente a mudança de... Essa política vai ser intensificada durante o Estado Novo. A ideia é formar um Estado corporativista, ou seja, a ideia de que os sindicatos, os trabalhadores e o Estado estivessem alinhados. Isso, na prática, significava que o Estado, o governo, que era um governo ainda mais autoritário nesse período, controlava os sindicatos e as greves. Mas, como eu disse para vocês, o Getúlio Vargas também vai conceder favores a esses trabalhadores. Por exemplo, vai ser nesse período do Estado Novo que vai ser criada a Justiça do Trabalho e também o regime de CLT, regime de carteira assinada, justamente para que aqueles direitos, férias remuneradas, descanso semanal, salário mínimo, fossem garantidos aos trabalhadores. E claro, isso deu uma ampla popularidade para o Getúlio Vargas. Bom, como todo Estado autoritário, o Estado Novo também usou a censura e a propaganda.
Por isso, Getúlio Vargas criou em 1939 o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP tinha basicamente duas funções. A primeira delas era promover a imagem do chefe de Estado, ou seja, promover a imagem do Getúlio Vargas como o pai da nação, como o pai dos pobres, como aquele que favorecia os trabalhadores. E a segunda função do DIP era censurar a imprensa, censurar livros, censurar filmes, censurar programação radiofônica. Então, tudo o que fosse produzido, principalmente pela mídia, passou pela censura do DIP. Então, muitas vezes, as matérias dos jornais eram vetadas ou os filmes eram feitos para exaltar a imagem do Getúlio Vargas, enfim. Então o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, tinha essa função. Bom, para a gente ir caminhando para o final desse capítulo e da série como um todo, é preciso dizer que nessa época estava rolando a Segunda Guerra Mundial. Tá? E o Brasil acabou entrando na Segunda Guerra ao lado das democracias, que eram, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, contra os regimes autoritários, ou seja, contra o fascismo italiano e contra o nazismo alemão. E aí isso vai gerar um problemão. Mas por que, professora? Porque o Getúlio Vargas agora vai ser questionado. Ué, como é que você defende uma ditadura aqui dentro do Brasil, um governo autoritário no nosso território, e lá fora na guerra você vai lutar contra os regimes autoritários, contra o nazismo e o fascismo? Então o discurso do Getúlio Vargas não estava mais colando, a galera não estava mais caindo nesse papinho. Então começou-se a exigir a renúncia de Vargas e novas eleições. Isso era para ter acontecido em 1937, mas Getúlio Vargas deu o golpe do Estado Novo. Então a ideia é que agora o Getúlio Vargas fosse se afastando e nós tivéssemos novas eleições para que fosse escolhido pelo povo o próximo presidente. Bom, dito e feito, em dezembro de 1945 foi eleito como presidente do Brasil Eurico Gaspar Dutra, que era o ministro da guerra do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas vai saindo de cena, mas não se engane. Você tinha um movimento chamado de queremismo. Esse movimento vem do lema Queremos Getúlio. Porque tinha uma grande parcela da população, já que ele era muito popular, que queria que Getúlio Vargas permanecesse no poder, mesmo diante de um governo autoritário. Mas não foi dessa vez. No entanto, mais para frente, quando as eleições voltarem, o Getúlio Vargas volta a se candidatar a presidente e ele vai ser eleito pela população. Então, essa história ainda não acabou. Como ele mesmo disse, volto e volto nos braços do povo. Minha gente, essa foi a série sobre a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, e se divide em 3 fases que foram trabalhadas ao longo de 4 episódios. Espero que você tenha gostado desse assunto. Se você gostou da série, curte esse vídeo e compartilha com a geral. Um beijo e até a próxima!